Bom, na vida da gente, nem tudo é sorriso só, né? Nem tudo você pode dizer, minha vida é feita só de alegrias. Não. A vida também reserva pra gente algumas surpresas não tão boas. Impõe pra gente algumas barreiras, alguns obstáculos. Agora, se você for forte, se for capaz de superar esses obstáculos ou superar essas barreiras que às vezes a vida impõe, você se torna uma pessoa mais forte ainda. Isso aconteceu com a minha convidada agora. Em dezembro de 2011, ela sofreu um grave acidente de ônibus e perdeu o seu braço direito. Não pensa que ela ficou na cama chorando, não. Ela renasceu dessa história mais forte ainda e você vai saber como, que aí a Daliane Ribeiro é quem vai contar. Tudo bem, Daliane? Tudo. Como vai? Ótimo, e você, Cláudia? Prazer te conhecer, Prazer te receber aqui no programa, né? Como é que foi esse acidente que acabou, né, te deixando sem o braço? Sim, eu ia passar o Réveillon em Florianópolis, né, era dia 28 de dezembro de 2011. Caramba, acabando o ano. Isso, bem na época das festas, né? E por uma situação que... Você já era jornalista, que é a Eu tua era formação. jornalista, sim. E por aquela situação de que na verdade, Deus manda as coisas como a gente precisa. Eu não consegui comprar passagem aérea, por ser uma época de pico. Difícil. E fui num ônibus de 2 andares. E esse ônibus, depois de algumas horas, já era madrugada, ele tombou na Regis Bittencourt. Eu estava numa das primeiras poltronas do 2º andar. Eu estava dormindo, eu não vi o acidente e fiquei desacordada uma semana. Uma semana? Uma semana. E quando eu acordei... Você tinha que idade, desculpa? Eu tinha acabado de fazer 31. Nossa, na flor da idade, como se diz, não é? Jornalista, carreira certinha, caminhando bem. Sim. Um Réveillon em Floripa, que é uma delícia. Exato. Tudo bem na tua vida? Tudo bem. Você estava sozinha ou estava com amigos? Eu amigos? estava sozinha. Eu ia encontrar amigos lá. Tá. E o ônibus virou e a sequela aparente, né, é a falta do braço todo. Porque eu fiquei presa nas ferragens. Então eu tive escalpo, meu couro cabeludo descolou. Eu acordei como se eu tivesse nascido de novo, porque eu acordei careca, eu quebrei muitos dentes da frente, perdi o braço. Né? E você estava em que hospital? Eu estava num hospital que fica numa cidade muito pequena, que chama Pariquera-Sul, estado de São Paulo, bem próximo à divisa com o Paraná. Que foi próximo de onde aconteceu. Porém, é um hospital que ele foi construído para atender acidentes da Regis. Tá. Então ele era um hospital... Infelizmente, é uma das rodovias com um número muito alto de acidentes até hoje. Inclusive, é chamada de Rodovia da Morte. Rodovia da Morte. E esse hospital, graças a Deus, era muito bem preparado para receber um caso grave como o meu, né? Você ficou lá 10 dias desacordada. Quando você acordou? Seus pais já deveriam, né? Acho que estavam ali. Minha mãe, tua mãe, tudo. Como é que foi para você saber que estava sem o braço, que estava, como você falou, eu nasci de novo, eu estava careca, eu estava com os dentes quebrados. Sim. Como foi esse reacordar? Ao contrário do que acontece com a maioria das pessoas que sentem uma perda muito grande, uma tristeza, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer as coisas na minha vida? Minha vida acabou? Eu aceitei de cara. De cara? De cara, porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito otimista, e eu sempre trabalhei com a palavra aceitação. Porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre você superar e aceitar. Tá. O superar é o mais comum porque a maioria das pessoas trabalham com a questão da dor, da perda e às vezes do drama. A gente tem uma tendência a ver tudo pelo lado negativo. É natural. E quando você tem que superar, acontece uma depressão. Falando até geograficamente, você desce para depois você superar, você subir. E aí acontecer a aceitação. No meu caso, eu identifiquei que eu estava sem o braço. Na hora? Na hora, porém, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer de não ter perdido meu braço esquerdo. Porque o tamanho da pancada que eu levei, eu poderia estar morta. Eu poderia estar, inclusive, tetraplégica. Eu tive fraturas na coluna. Eu tenho placa na coluna, sustentando a minha coluna. Então, eu agradeci
a minha mão esquerda, eu lembro perfeitamente que eu beijava a minha mão esquerda na UTI, agradecendo ela ter ficado e falei pra ela, agora é você vai ter que dar conta, que eu era destra, Claudete. Jornalista e usava muito o braço direito. Então, a primeira coisa foi, nós fomos desenhados para nós nos readaptarmos. E superar as dificuldades. Superar, e o nosso sistema neurológico, ele é feito pra gente se readaptar motoramente falando. Tá. Né? Você tem a capacidade de se perder um braço, aprender a fazer as coisas com o outro. E foi nisso que eu foquei. Tá. Já tinha acontecido. Já não adiantava. Não adiantava eu lamentar. Eu acho que é natural a gente viver o luto e é necessário numa circunstância assim. Você já tinha um blog? Eu já tinha um blog. Como era o teu blog? Falava sobre o quê? O meu blog, ele já tinha o nome Rindo da Vida. E Tá. que já fala muito, né? E quando eu resolvi criar o blog, que foi em 2008... Já era com mensagem positiva para as pessoas? Eram textos assim, para mostrar que situações que eu passo, desde eu tropeçar e cair na rua na frente de todo mundo, até eu ser demitida de um trabalho, são situações naturais da vida e que todos nós podemos vivenciar. E que temos que tirar de letra. E que a gente pode escolher se a gente prefere... Sofrer? Sofrer ou aceitar e lidar mais rápido com aquilo. Tá. Né? Então, meus textos já eram assim. Que coisa, né? Parece que veio uma prova para dizer assim, e aí, você vai rir da vida agora ou você vai chorar? E isso só alavancou o blog e o trabalho que eu faço hoje. Aí você contou essa experiência e, não digo ensinar, mas mostrar para as pessoas que é possível superar. Sim. Isso daí, por exemplo, você perdeu um braço, mas você pensa imediatamente o quê? Ai, ainda bem, obrigada, porque sobrou um. Sobrou um e eu posso... Ainda bem que eu não tô paraplégica. Ai, ainda bem que eu tô bem aqui. Olha, meu rosto tá legal, meu cabelo cresceu de novo. Quer dizer, você foi superando tudo e valorizando o que ficou e não o que foi embora. Sim. Não chorando o que foi embora. É esse o recado que você dá hoje através do seu blog e você dá muitas palestras também, não dá? Sim, a partir de... como tudo é providência, 3 meses antes desse acidente, eu já queria deixar o trabalho de jornalista e eu via que o blog me trazia uma satisfação muito grande para o meu coração. Tá. Das pessoas se reconhecerem capazes de mudar a forma de ver os fatos difíceis. Então eu comecei a planejar uma empresa de treinamento motivacional. Olha. E uma das coisas que eu identifiquei logo que eu acordei se eu seria uma empresa para motivar as pessoas que ia ter uma entrada no mercado, para começar a mostrar que a vida pode ser diferente, sem um dos braços eu estou provando que a gente pode ver as coisas de uma forma melhor. E hoje você dá palestras por todo o Brasil? Dou palestras. A minha palestra foi quase 1 ano depois do acidente, a primeira. E não foi nem pensando em trabalho, foi um convite que surgiu. Para contar a tua história. Para contar a história num clube de São Paulo. E a partir dali tinham muitos empresários. E foi rodando, foi fluindo. É um trabalho que contribui, na verdade, para as pessoas se perceberem capazes de mudar a forma de ver coisas aparentemente difíceis. Que tudo depende da nossa disposição de aceitar como vem e para lidar melhor com isso. Seja na parte física da própria pessoa ou até o psicológico também, né? A perda de alguém querido. Principalmente um casamento que acabou, que não tá dando mais certo. Então, eu acho que quando a pessoa, né? Você sabe que eu fico pensando nisso? Às vezes a pessoa vive 20 anos casada e fala assim, terminei, não deu certo. Lógico claro que deu. Que deu. Deu certo por 20 anos. Caramba, deu muito certo esse casamento, né? Claro. Por 20 anos ele deu certo. Então, é o olhar. É olhar a vida de uma forma diferente. É aceitar, porque o que já aconteceu, já aconteceu. Problema sem solução já está solucionado. Você vai ficar brigando contra a maré e não adianta. Você está perdendo tempo de se aceitar e se dispor a lidar com aquilo da melhor forma. Então, é a forma de ver. E todo mundo é capaz. E hoje você viaja o Brasil todo? Viajo, atendo empresas, órgãos públicos, faço palestras, inclusive, de doação para lugares carentes. Trabalho tanto com deficientes, né? Que os deficientes... É muito raro você ver uma pessoa deficiente que consegue se ver no meio social, no mundo, sem ter preconceito consigo mesmo. Nem pena de si próprio, né? Exato. Então, faço esse trabalho de autoestima. Trabalho em empresas, justamente as empresas sempre têm mudanças, têm imprevistos, né? E principalmente com mulheres.
né? Hoje nós somos muito metralhadas por um padrão estético que é vendido e que não tem nada a ver com a beleza. E você não colocou prótese porque não quis ou porque não foi possível? Eu tenho 2 próteses. Ah, você tem? Tenho 2. Tá. Eu tenho uma prótese estética, que não é só para parecer esteticamente que eu tenho braço, é para corrigir a coluna. Tá, para não dar problema Eu físico. tenho um braço inteiro de um lado, eu tô mais pesada, eu vou Sim. pendendo, né? Então a E prótese tem esse trabalho tem também. esse trabalho e tem o braço biônico, Tá. que ele tem todos os movimentos. Porém, eu vivo muito melhor, eu preciso usar esse equipamento por uma questão de saúde, Tá. de poupar meu braço. Mas eu faço tudo Que tem que fazer só sem com ele. a mão esquerda. Pronto, tá aí. Tá faltando o livro, viu? Vai sair. Então tá, aí você Vai vem sair. aqui pra gente divulgar, claro, tá bom? Claro. Eu quero agradecer muitíssimo sua presença, viu, agradeço. Daiane? Foi uma delícia conversar com você. Eu quero que você deixe o endereço, então, do Face, do blog, para as pessoas, porque lá tem muitos outros recados dela para vocês. E também onde vocês vão poder entrar em contato para ter uma palestra dela. Claro. O site é o www.rindodavida.com.br. Lá você encontra o blog e todas as informações, essa história que eu te contei, tem detalhes lá, todas as informações de palestra, os temas, vídeos, tudo que precisar tá lá, né? Muito obrigada, minha linda. Eu que Dá um agradeço. beijo, obrigada por ter vindo. Um Obrigada grande a beijo você. para você.